Olhe para o vazio que eles criaram cuidadosamente em você. Não é um acidente. É um projeto de arquitetura social destinado a tornar sua alma um mercado aberto para o caos e para a distração constante. O mundo moderno não quer sua atenção. Ele quer sua reatividade. Ele se alimenta de cada impulso, de cada indignação e de cada desejo que você não consegue controlar. Você é uma marionete em um teatro de sombras. Cada notificação em seu telefone é uma pequena gota de veneno que dissolve sua capacidade de concentração. Eles fragmentaram sua mente para que você nunca consiga construir nada sólido ou duradouro. É por isso que os antigos falavam sobre a cidadela interior. Um espaço sagrado dentro de você onde nenhum ruído externo, nenhuma opinião alheia e nenhuma tempestade emocional pode penetrar sem a sua permissão. Construir essa cidadela não é um ato de conforto, é um ato de guerra. É a decisão de que sua paz vale mais do que o entretenimento barato e que sua alma não está mais à venda para o maior lance. Observe as massas. Elas correm atrás de validação como animais famintos. Elas temem o silêncio, porque no silêncio, elas são confrontadas com a própria insignificância e com a falta de propósito. Mas você, o buscador da virtude, deve aprender a amar o silêncio. O silêncio é a fundação da sua muralha. É no vazio de palavras inúteis que a verdadeira força de vontade começa a endurecer como o aço. A primeira regra da sua fortaleza é a indiferença. Não uma indiferença cega ou cruel, mas a sabedoria de saber o que merece sua energia e o que deve ser ignorado com desprezo soberano. Imagine-se como um iceberg. O que o mundo vê é apenas a superfície de sua calma. Por baixo, há uma massa intransigente de princípios e disciplina que nada na superfície pode abalar ou mover. Marco Aurélio escreveu que o homem que vive em harmonia consigo mesmo vive em harmonia com o universo. Mas como você pode estar em harmonia se sua mente é um campo de batalha para os desejos de outras pessoas? Cada vez que você se ofende, você entrega uma pedra de sua muralha ao inimigo. Você permite que eles entrem em sua cidadela e roubem sua paz. A ofensa é uma escolha, e é uma escolha de escravos. O homem livre é aquele que não pode ser insultado. Por que você daria tanto poder a alguém que você nem respeita? A sua raiva é o sinal mais claro de que sua cidadela interior ainda é feita de vidro, não de mármore. Observe as aranhas. Elas constroem com paciência e não se importam com o que os insetos pensam de sua teia. Elas apenas esperam. Elas têm um propósito. Qual é o seu propósito além de apenas sobreviver ao dia? A escuridão psicológica é onde o caráter é forjado. Você deve descer ao porão da sua própria alma e enfrentar os monstros que você tentou esconder com entretenimento barato e conversas fúteis. A disciplina é a pressão que transforma o carvão da sua vida cotidiana no diamante da virtude. Sem pressão, você permanece apenas pó. Sem regras estritas para si mesmo, você é apenas mais um náufrago. Olhe para o seu reflexo. Você vê um mestre ou um servo? Se suas mãos tremem diante da opinião pública, se seu coração acelera por causa de uma crítica digital, você ainda está nas correntes da caverna. Sua energia mental é a moeda mais valiosa do universo. E você a gasta comprando o lixo emocional de estranhos na internet. Pare de ser um mendigo de atenção alheia. Comece a ser o tesoureiro da própria alma. O estoicismo não é sobre suprimir emoções, é sobre transformá-las. Quando a dor vier, não fuja. Use-a como um martelo para endurecer as seções mais fracas de sua muralha. A dor é informativa, use-a. O tempo é o fogo onde todos nós queimamos. Mas enquanto os tolos tentam desesperadamente apagar as chamas, o sábio usa esse fogo para forjar ferramentas de imortalidade e legado. O que resta de você quando as luzes se apagam e o barulho para? Se você sente pânico no silêncio, sua cidadela está vazia. Você não construiu um eu, você construiu um cenário de papelão para os outros verem. Apague as vozes que dizem que você precisa de mais. Você não precisa de mais posses, você precisa de menos desejos. A riqueza real é a capacidade de olhar para o luxo e não sentir falta de nada. A meditação sobre a morte é o tijolo mais forte da sua fortaleza. Saber que tudo isso acabará em breve dá a você a coragem de ser quem você realmente é, sem medo do julgamento dos mortais. Seja frio com as tentações que enfraquecem seu propósito. A gratificação instantânea é o veneno que mata o herói dentro de você.
Cada prazer recusado é uma vitória para o rei que habita em sua mente. Não leia apenas palavras, torne-se as palavras. Não estude o estoicismo, sangre o estoicismo. Que suas ações falem tão alto que o mundo não consiga ouvir suas desculpas ou seus medos. Olhe nos olhos do seu destino. Se ele for cruel, sorria. Se ele for gentil, desconfie. Mas nunca permita que ele mude a expressão do seu rosto ou a firmeza do seu passo em direção à excelência. A ponte entre quem você é e quem você pode ser é pavimentada com o sacrifício do seu eu atual. Você deve estar disposto a queimar sua versão fraca para que a versão de mármore possa emergir. Sua mente deve ser afiada todos os dias na pedra da disciplina. Um dia de relaxamento nas regras é uma rachadura na fundação. A excelência não é um evento, é um hábito de aço. Entre no templo do seu silêncio agora. Feche os sentidos para o caos digital. Sinta o peso da sua própria existência. Você é o capitão desta nave, não um passageiro sendo jogado pelas ondas. A paciência é a ferramenta de erosão que vence qualquer obstáculo. Não tenha pressa para os resultados externos. Foque na construção interna. A cidadela não é construída em um dia, mas em uma vida. Mesmo que o mundo ao seu redor queime, sua cidadela deve permanecer intacta. Sua felicidade não depende do que acontece lá fora, mas de como você interpreta o que acontece lá fora. O lobo não perde o sono com a opinião das ovelhas. Por que você perde o seu com a opinião de pessoas que nem sabem para onde estão indo? Seja o lobo solitário da sua própria virtude. Limpe o pó da mediocridade da sua vida. Cada pequena concessão à preguiça é um convite para o fracasso. Seja implacável consigo mesmo para que o mundo não possa ser implacável com você. A verdadeira prisão é uma mente sem limites. Se você não consegue dizer não a si mesmo, você nunca será livre. A cidadela é onde você aprende a maior de todas as liberdades, o autocontrole. A virtude pode florescer no ambiente mais hostil. Não culpe suas circunstâncias, use-as. As rochas que tentam te esmagar são as mesmas rochas que você usará para fortalecer seus muros. Mantenha seu norte moral mesmo quando o mundo perder a bússola. A maioria das pessoas é apenas uma reação ao ambiente. Você deve ser a ação que define o ambiente ao seu redor. Sua sombra deve ser maior do que seus medos. Quando você entra em uma sala, sua presença deve carregar o peso de 1000 anos de sabedoria ancestral. O mundo se curva diante de um homem que se domina. Não chore pelo que foi perdido, lute pelo que pode ser salvo. O passado é um fantasma que não tem poder sobre a sua cidadela, a menos que você o convide para entrar. Tranque a porta do agora. O raio pode cair ao seu redor, mas sua visão deve permanecer clara. O medo é apenas o barulho do trovão. A coragem é o silêncio da águia que sabe que está acima da tempestade. Você tem a chave secreta da sua própria felicidade. Ela não está escondida em um aplicativo, em uma conta bancária ou nos lábios de outra pessoa. Ela está enterrada no centro exato da sua vontade. Olhe para as estrelas e sinta sua própria pequenez. Isso não deve te assustar, deve te libertar. Se você é insignificante para o universo, por que se importa tanto com o que meros mortais pensam? Cada pensamento que você aceita é um golpe de cinzel em sua alma. Escolha pensamentos que esculpem um herói, não uma vítima. O mármore da sua vida é precioso demais para ser desperdiçado. Torne sua mente como este oceano calmo sob a lua. Profundo, escuro e impossível de ser perturbado por pedras jogadas da superfície. O que eles dizem sobre você é apenas o barulho das ondas na areia. A vigilância é o preço da alma livre. Não durma no posto. O inimigo da mediocridade está sempre tentando escalar seus muros com promessas de conforto fácil e prazeres rápidos. A doçura da vida é encontrada na simplicidade da virtude. Você não precisa de excessos para ser pleno. Um homem que se domina encontra banquetes em um pedaço de pão e paz em uma caverna. Deixe que a luz da razão penetre em cada canto sombrio da sua psique. Não tenha medo do que você encontrará. A verdade, por mais dura que seja, é a única base sólida para sua cidadela. Seu caráter é seu escudo final. Quando tudo falhar, quando os amigos partirem e a fortuna secar, seu caráter será a única coisa que permanecerá de pé nas ruínas. Honre-o acima de tudo. Sua vontade deve ser como um cavalo selvagem domado, poderosa, rápida, mas sempre sob o controle absoluto das rédeas da razão.
Se você não a domina, ela te levará para o abismo. Desenhe seu próprio círculo de influência e permaneça dentro dele. Não se torture com coisas que estão fora do seu controle. A paz nasce no momento em que você para de lutar contra o inevitável. O dia termina, mas sua construção continua. Mesmo no sono, sua mente deve ser treinada para a ordem. A cidadela interior nunca dorme. Ela observa, ela espera, ela cresce em silêncio. O mundo mudou, mas a alma humana continua a mesma. Os mesmos medos, as mesmas fraquezas. O estoicismo é o remédio antigo para a doença moderna da alma. Tome-o e torne-se imune. O comando do seu destino está em suas mãos. Não espere por um mestre, por um governo ou por um milagre. O milagre é a sua vontade de ferro aplicada à realidade de mármore. Caminhe em direção à luz da sua própria virtude. O caminho é estreito e difícil, mas a vista do topo da sua cidadela vale cada gota de suor e cada momento de solidão. Você contém o universo dentro de você. Por que você está tão preocupado com o barulho de formigas? Lembre-se de quem você é. Um fragmento do Logos, uma força da natureza vestida de mármore. Agora, a cidadela está completa. Os portões estão trancados. O mundo ficou de fora. E se você não assumir o comando agora e proteger esse santuário, você sempre será apenas